Gostaria aqui de estar comunicando que hoje estamos realizando e concluindo na cidade de Barra do Garças, estado de Mato Grosso, mais um encontro do Interleges. O Interleges, que é um organismo desta casa com a função de preparar os nossos vereadores para estarem interconectados através da internet em todo o seu programa de modernização da Câmara dos Vereadores. Então, com isso, eu quero parabenizar através do vereador, presidente da Câmara de Barra do Garças, o vereador Miguelão, e a todos aqueles, me parece que são 17 câmaras de vereadores do Baixo Araguaia, de todo o Vale do Araguaia, que estão lá hoje, esta semana toda reunidas, e às 18 horas teremos, então, o encerramento deste curso, com uma presença bastante expressiva. Isso é uma demonstração que o Senado Federal promove uma possibilidade de intercâmbio, mas principalmente um trabalho de fazer com que todo o legislativo brasileiro possa estar se modernizando. Isso é importante porque um vereador amanhã será um deputado estadual, será um deputado federal, um senador da República. Então, portanto, eu quero aqui registrar esse papel que o Senado cumpre através do Interleges. Eu inclusive, tinha feito o compromisso de estar lá hoje às 18 horas para esse encerramento, mas dado a nossa comissão especial do impeachment, que eu faço parte, teremos sessão amanhã ainda aqui pela manhã, então eu me senti na obrigação, como membro daquela comissão, membro titular, representando o bloco, o nosso bloco moderador, de estar presente aqui amanhã. Senhor presidente, eu quero também aqui fazer um pronunciamento em que, por diversas vezes, tenho reiterado aqui, nesta tribuna, a exemplo de outros parlamentares, para tratar de assuntos relacionados ao momento que o Brasil está vivendo, com ênfase no momento político, que vem causando efeitos desastrosos na nossa economia e atingindo diretamente as famílias em todas as classes sociais. E tenho encaminhado tais assuntos, sobretudo, pela necessidade de que seja criado um ambiente propício e adequado para promover as grandes mudanças tanto reclamadas pela sociedade. Até porque o cenário político hoje é inóspito. Aqui tenho pregado a necessidade de ser realizado de forma profunda o debate da reforma política. Essa, sem dúvida nenhuma, é a mãe de todas as reformas, que precisam ser realizadas diante das necessidades e do próprio amadurecimento da sociedade, cada vez mais atenta em busca de solução dos seus problemas. Sem a reforma política, senhor presidente, avançaremos pouco na construção de um modelo mais próximo daquilo que pede o cidadão. Arrisco a dizer que não chegaremos a lugar nenhum. É consenso também que precisamos também fazer a reforma tributária. A legislação de impostos, taxas e contribuições vigentes tem afetado de maneira dura a relação entre cidadãos e Estado. O noticiário não deixa dúvidas que é preciso simplificarmos o processo para garantir a transparência necessária que o brasileiro tanto tem clamado em suas intervenções. Somente por meio de uma reforma amplamente discutida com os segmentos sociais, elaborada de forma a atentar aos interesses da nação e não de governos e governantes, é que será possível promover a redução da carga tributária sem promover a trajetória do desenvolvimento sustentado no Brasil. Não tenho dúvidas disso. A reforma previdenciária, senhor presidente, também ela é imperiosa nesse momento. Está claro que, se ela não for realizada, o Estado brasileiro ficará seriamente comprometido, sem condições de financiar as ações de interesse coletivo. Todavia, a reforma previdenciária não pode ser feita de forma a dificultar a vida do cidadão que trabalha, produz e contribui para o país. É preciso encontrar o ponto de equilíbrio, abrindo esse debate de forma franca e aberta com a sociedade e, claro, com muita transparência. Junto a esta reforma da Previdência, é preciso também discutir as relações de trabalho, a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, conjunto de regras que rege as relações entre empresas e trabalhadores. Como sabemos, data da era Vargas.
tenho 20 minutos, né, senhor presidente, como líder. É natural, portanto, que empresas e sindicatos concordem em discutir a atualização das leis. Afinal, precisamos primar pela geração de empregos como ponto fundamental para a pacificação social. Ressalto que tenho sido insistente na questão da reforma do Pacto Federativo. A minha experiência de vida e trajetória política, senhor presidente, fizeram de mim um parlamentar municipalista. E sou convicto dessa bandeira. O meu trabalho junto aos prefeitos, aos vereadores, junto às comunidades, tem sido nessa direção. Daí, quero dizer que faço questão, como parlamentar, de estar presente nas bases, defendendo os anseios daqueles que aqui me colocaram para ser senador da República. E não há dúvidas, pelo que assistimos lá na base, que são fundamentais as reformas e sobretudo, um pacto federativo, pois o aperfeiçoamento da governança pública passa necessária e prioritariamente pela redefinição das responsabilidades entre União, estados e municípios. A relação hoje é de completo desequilíbrio, virou tecla mais batida aqui por todos nós. Somente com um pacto de responsabilidade é que poderemos construir a saída para a melhoria dos serviços à população. A Comissão Especial do Pacto Federativo do Senado, a quem apelo mais uma vez, precisa avançar nos projetos que tratam da repartição de todos os tributos, modernização da legislação e fontes de recursos para a educação, saúde e segurança pública, principalmente esse serviço que atende o dia a dia da população, mas que a população não se sente atendida. A população reclama da qualidade do serviço público. Por isso é que tenho certeza que se não fizermos todas essas reformas para propiciar com que o cidadão entenda que pagar imposto vale a pena, nós vamos cada vez mais levar essa situação de desgaste de todos nós da classe política. Mas também existe um grande problema entre a distribuição dos recursos aos municípios, onde poucos detêm fatias consideráveis de receita e a grande maioria poucos recursos para fazer frente às suas responsabilidades naquilo que chamamos de distribuição horizontal. No que diz respeito às receitas próprias, esse cenário de concentração se repete. Segundo dados da Confederação Nacional de Municípios, 63% da receita do ISS está concentrada em apenas 35 municípios brasileiros. Isso faz com que cerca de 90% dos municípios tenham como principais receitas as transferências das instâncias superiores, principalmente União e Estados, que são sempre inconstantes. Queda da receita, como estamos acontecendo hoje, muitos municípios estão aí, os prefeitos a não saber o que fazer, se fecha a porta, se diminui o horário de atendimento, como é que vai diminuir o número de funcionários se os serviços precisam ser prestados. E está em tramitação aqui nesta casa uma proposta que pode ajudar muito nesse momento de dificuldades. Trata-se do substitutivo ao projeto de lei complementar 366-B de 2013 do Senado Federal, que altera a lei complementar número 116 de 31 de junho de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza. E também a Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, a Lei de Improbidade Administrativa. E ainda a Lei Complementar 63, de 11 de janeiro de 1990, que dispõe sobre critérios e prazos de créditos das parcelas do produto da arrecadação de impostos de competência dos estados e de transferências por estes recebidas, pertencentes aos municípios e também da outras providências. Esta proposta, senhor presidente, foi construída pelos próprios municípios brasileiros, capitaneada pela Confederação Nacional de Municípios, a fim de trazer modernização à Lei Complementar 116 de 2003, com a mudança do local de recolhimento do ISS nas operações de leasing, cartões de créditos, débitos e planos de saúde, entre outras sugestões. E aí, senhor presidente, estima-se que essas alterações
podem ter um efeito redistributivo do ISS na ordem de 6 bilhões de reais. Seguramente, a aprovação do projeto dotará os gestores brasileiros de recursos próprios para fazer frente a tantas demandas da população. No que diz respeito às receitas do ISS, de cartões de crédito, de débitos, dados da Associação Brasileira de Cartões de Serviço apontam que a região Sudeste concentra 64,27% dessa receita, enquanto a região Centro-Oeste concentra apenas 7,7%. Agora vejam, a capital mato-grossense, Cuiabá, recebe apenas 0,67% dessa distribuição. Isto é, trata-se claramente de um desequilíbrio fenomenal diante da realidade. Assim, senhor presidente, a proposta em análise que prevê a redistribuição da receita do ISS e coloca fim à guerra fiscal realizada entre os municípios, sem dúvida nenhuma, trata-se de iniciativa das mais nobres, pois age no sentido de fortalecer os municípios mato-grossenses e, claro, brasileiros. Inclusive, também sou como relator do projeto de resolução número 1, que trata exatamente dessa questão da unificação das alíquotas do ICMS no Brasil. E é uma medida pontual, senhor presidente, mas de grande valia para esse momento de grande dificuldade. Apelo para que possamos votar esse projeto e ressaltando ainda a necessidade de discutir e rever a questão da ampliação da lista de serviços a serem tributados, pois nos interessa cada vez mais a redistribuição dos recursos e não o aumento dos tributos. Está muito claro que precisamos promover o reordenamento do Pacto Federativo. Do contrário, o desequilíbrio acabará por aprofundar ainda mais o grau de insatisfação popular pela incapacidade de quem executa a maioria das políticas públicas, no caso, os municípios que estão praticamente inviabilizados. E é lá na ponta que está o cidadão e é claro que tem maior capacidade de fazer a fiscalização. Esse desgaste terá único desfecho, ao meu ver, aquilo que vai atingir ainda mais aqueles que precisam, que estão lá junto ao prefeito, aos vereadores, fazendo as suas reivindicações, esperando que essas respostas da determinação política que teimam em não chegar até ele e a sua família. E finalizo, senhor presidente, dizendo que sou um homem otimista, um político de fé, sou um parlamentar que acredita na força do trabalho e na vontade de realizar em favor das transformações. Daí a minha crença de que vamos superar os desafios e construir o Brasil que o brasileiro tanto espera de cada um de nós. E, claro, estamos no momento do impeachment, aí numa situação praticamente esdrúxula, com 2 presidentes da República. Acredito que isso no futuro precisaremos até mudar, porque isso traz uma intranquilidade muito maior à população. Mas espero que possamos resolver isso o mais rápido possível e trazer principalmente a esperança a todos os brasileiros. E eu não tenho dúvida nenhuma que, se não fizermos essas reformas, não haveremos de atender a população. Muito obrigado, senhor presidente.